Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor nesse dia tão maravilhoso, né, que o Senhor fez. Esse dia é o dia que nós reservamos para sempre trazer uma meditação da palavra de Deus, também fazer uma oração especial. E a gente pode até intitular o momento do círculo de oração, né, para a gente ficar sempre na memória esse dia que a gente nunca cessou de orar. Estamos sempre nesse dia trazendo a memória, né? Esses momentos que nós passávamos na casa de Deus, no círculo de oração. E nesse dia eu gostaria de trazer uma mensagem que tem como tema uma vida de oração. Eu tomei como base um texto que está aqui no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 2, o versículo 36 até o 38, que nos diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Estava vendo este texto e queria tomar como base para a nossa meditação o exemplo de Ana, né? O exemplo de Ana, de uma vida dedicada à oração, ao serviço na casa de Deus e com uma esperança muito viva, né? Da chegada do Messias. E ela não só esperava, como também estava ali incansavelmente anunciando a todos que tinham a mesma esperança, né? Que tinha a mesma esperança de que viria a redenção, falando de Jesus, acerca dele. Ela não perdia aquela esperança. Então, eu queria tomar esse exemplo, né, de uma vida dedicada à oração, ao serviço na casa de Deus, aguardando uma promessa. E nós também estamos assim, né? Estamos servindo a Deus, orando, jejuando, aguardando uma promessa muito maravilhosa que é a vinda de Jesus. E enquanto nós esperamos essa vinda, nós precisamos também anunciar assim como fez Ana. E a primeira parte que eu queria falar era sobre o que é oração. Alguém pode até achar assim que é muito primário, né, a pergunta, mas eu quero dizer que o significado da oração é súplica, né? Súplica, pedido dirigido a Deus ou qualquer outra entidade. Isso é o termo geral do que é oração. Mas a oração, meus irmãos, é o falar com Deus, é o diálogo do crente com Deus. É isso que é a oração. A oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente se relaciona com Deus através da oração, também do conhecimento da palavra e também da adoração, né? A gente se relaciona com Deus. Mas a oração, ela é uma parte fundamental para esse relacionamento com Deus. E através desse entendimento da oração, eu entendo que uma vida de oração, ela precisa ser construída, né? Construída, e a gente não se constrói uma vida de oração da noite para o dia, né? De uma hora para outra, não. É preciso a gente avançar nessa parte, certo? Estar sempre ali buscando entender e compreender essa vida de oração. E eu até posso
fazer uma comparação que a vida de oração, essa dedicação na prática da oração é como subir numa escada. Nós precisamos escalar cada degrau. Para a gente chegar lá no topo, lá em cima, a gente tem que subir cada degrau, né? Existem escadas mais íngremes, né? Que a gente tem mais dificuldade. Tem uns que tem mais dificuldade de chegar. Tem outros que tem mais habilidade de chegar mais rápido. Mas é assim, se a gente quiser chegar lá no topo, lá em cima, a gente tem que subir cada degrau. E é assim, é a vida de oração. É a gente subir cada degrau para a gente ir se aperfeiçoando, compreendendo, até a gente chegar a uma vida plena, né, de oração. E essa vida de oração não é orar apenas quando você está em desespero, né, passando por uma grande prova, desempregado, doente. Não, de forma alguma. Esse viver é um viver contínuo, um viver na prática da oração. Esteja aflito, ore, mas se está bem, além de orar, né, a recomendação é cantar louvores. Então é uma prática, é uma vida de oração, é um viver diário na oração. E a oração é o meu relacionamento com Deus. Se a oração é isso, o meu relacionamento com Deus, né, a minha intimidade com Deus, eu preciso cultivar todos os dias. Cultivar essa vida de oração, essa vida dedicada à oração. E eu estava pensando, né, um modelo exemplar que a gente precisa seguir é o modelo de Cristo. Esse não tem erro, né? O nosso maior modelo de uma vida de oração é Cristo. Ele vivia essa vida de oração. Quando ele esteve aqui palmilhando esta terra, quando ele veio na sua missão, ele foi um homem dedicado à oração. Tem um texto aqui em Lucas capítulo 6, né? Que ele, na eleição dos 12 apóstolos, o que foi que fez o Senhor? Lucas capítulo 6, versículo 12 e o 13, que diz assim, ó: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si o seu discípulo e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então ele ali, isso é um exemplo de oração, passou a noite em oração. E depois disso é que ele escolheu aqueles a quem ele ia intitular de apóstolo, chamou os seus discípulos e escolheu entre eles aqueles que ele ia denominar apóstolos. Mateus 14, 23 também diz, olha, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Isso aqui é um momento que ele se reservava para a oração. Mateus 26, 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E tem muitas outras passagens, né? Porque o tempo não nos favorece a gente registrar mais outros momentos em que Jesus estava orando. Mas além dele viver essa prática da oração, ele também ensinava. Ele ensinava também aos seus discípulos, né? Como orar, como é que eles deveriam fazer. E uma desses ensinamentos dele é que nós devíamos orar também, orar pelos que nos perseguem. Isso aqui é um ensino de Jesus que nós devemos aprender aquilo que ele ensinou. No capítulo 5 de Mateus, capítulo 44, nos diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filho do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis publicano também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então esse é o ensino de Jesus, orar pelos que nos perseguem, por aqueles, para que a gente seja filho do Pai e também seja perfeito como Ele é perfeito, né? E também nos ensinou orar sempre, sem jamais esmorecer. O maior exemplo é aquela parábola do juiz iníquo, que ele diz, que ele contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, orar sempre, sem esmorecer, sem desfalecer, isso é um ensino de Jesus. E ele aplicou esse ensino através desta parábola, no capítulo 18 de Lucas. Ele nos ensinou isso, e muito valia, né? Quando, outro ensinamento, né? Ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas. No capítulo 6 de Mateus, o versículo 5 em diante, ele vai dizer como é. Olha, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Serão ouvidos. Até o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então ele ensina, não seja como os hipócritas, né? Não faça isso. Não faça assim. Ele ensinou como era que a gente deveria fazer, né? E ele até vai além, lá em Mateus 23, 14, ele diz que ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Essas pessoas aqui, esses hipócritas, estavam enganando as viúvas, né? Enganando a elas, talvez levando orações com vários pretextos, né? Para ganhar, talvez, alguma coisa de troca. E ele, o Senhor, ensinou que não fizesse assim, né? Ele ensinou a orar pelos que perseguem, nunca desvanecer e orar, se reservar para a oração. Mas também ele ensinou que nós não podemos esquecer esse ensino também. Que Jesus ensinou que a sua casa era chamada casa de oração, certo? Isso era uma profecia lá em Isaías 56 e 7, sobre a casa de oração, casa de Deus. E Mateus, Marcos e Lucas, ele registra isso que Jesus disse, olha, eles estavam lá vendendo, cambiando, e ele foi lá e tirou eles de lá, né, com muita autoridade, e ele disse, olha, e a minha casa, como está escrito, será chamada casa de oração. Então, não podemos desprezar também a oração coletiva. Temos o nosso momento sozinho com Deus, na nossa casa, mas também nós temos a oportunidade de orar na casa de Deus, porque ela será chamada casa de oração, né? A oração coletiva na casa de Deus. Não podemos desprezar sobre o pretexto que Jesus mandou a gente orar, fechando o nosso quarto, a porta do nosso quarto e orando lá. A gente não pode fazer isso.
Uma coisa não exclui a outra. Nós temos que ter esse momento de intimidade com Deus, mas também temos que estar reunidos na casa de Deus, orando, suplicando, apresentando as súplicas, as intercessões, né? E nos alimentando um com o outro. Enquanto o outro ora, aí a gente confirma, a gente se anima pela oração do outro, e assim o Senhor também nos ensinou como nós devemos orar, né? E os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. E eu quero, né, aqui esse texto está lá em Lucas, no capítulo 11, quando eles dizem assim, né, para Jesus, eles chegam lá para conversar com o Senhor, Lucas 11, ele diz assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que lindo, né, gente? Que maravilhoso. Porque, na verdade, Jesus não se refutou de ensiná-los. Ele não repreendeu eles. Jesus ensinou e deu um modelo como era que eles deveriam orar, né? E ele ainda continua nos ensinando. O Senhor, da mesma forma que ele ensinou aos seus discípulos a orar, ele também nos ensina a orar. Porque às vezes nós não sabemos orar, não sabemos pedir, né? Não sabemos pedir na oração. E Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, veja só, que como a gente precisa aprender a orar, né? A gente muitas vezes não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Pedimos qualquer coisa, não temos sabedoria para pedir, mas o Espírito vai nos ajudar a orar. Vai nos ajudar nas nossas fraquezas, para a gente aprender a orar, né? E o Espírito também nos ajuda. 1 João 5,14 ele diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Eu posso até querer alguma coisa, orar, apresentar, mas eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E isso é aprender a orar. Quando nós começamos a aprender a orar, né, nós vamos subir no degrau da escada. Quando a gente vai buscando de Deus, aprender, Senhor, me ensina a orar, a me expressar, usar as palavras, né? Que o Espírito Santo me ajude a usar as palavras na oração, nós estamos subindo um degrau na escada da oração, né? Na escalada de aprender a orar. E nesse degrau que a gente sobe, nós adquirimos intimidade com Deus, através da oração, né? Ana sabia os segredos, as promessas, as profecias acerca do Salvador. Como é que ela poderia aprender? Porque ela estava lá no templo, né? Muitos anos, e com jejum, orações, aprendendo no templo acerca de tudo isso. Ela não soube isso aleatoriamente, ela estava lá. E é isso que nós devemos fazer, estar constantemente na presença de Deus, no templo, na casa do Senhor, aprendendo a orar, a compreender os mistérios que estão em ocultos e que Deus revela a esses que têm intimidade com Ele, né? Os que têm intimidade, né, com Deus, eles não estão lá no templo, lá na casa de Deus, né, somente interessados por uma bênção. E esses que estão somente interessados pelas bênçãos, quando ele recebe aquilo, eles vão embora. Eles não ficam no templo, eles não ficam no lugar da oração. Mas aqueles que estão ali realmente por ter aprendido e ter subido o degrau da escada da oração, eles querem realmente aprofundar,
a sua intimidade com Deus. Eles não estão só com interesse numa bênção para depois ir embora, né? Eles permanecem lá no lugar da oração. Aí depois da intimidade, eles estabelecem uma relação de confiança em Deus. A gente só pode confiar naqueles que a gente tem intimidade, que a gente conhece. Por isso é que a gente precisa subir o degrau. Isso é mais um degrau. Depois da intimidade, você adquire confiança na pessoa, né? E estabelece uma relação de confiança com o Senhor. E eu acho lindo, lindo que Jó adquiriu essa confiança. Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, ó: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é quem tem confiança em Deus, de saber que tudo que nós temos, que nós somos, que recebemos de Deus. E no momento que Ele quiser tirar, tomar, a gente tem que bendizer o nome dEle, porque Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas, né? Outra expressão de Jó, no capítulo 13, versículo 15, a parte ali diz: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Isso é uma confiança muito grande, meus irmãos. Você saber que está esperando, nem que Ele lhe mate, mas Ele vai esperar. Confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, né? E a outra parte, né, outro versículo, outra expressão que Jó fez é no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E isso é confiar. Embora as adversidades, as dificuldades estejam batendo a nossa porta, as necessidades, tanto físicas como espirituais, estejam batendo a nossa porta, tenha fé, confiança que Ele é o nosso Redentor. Ele se levantará sobre a terra, Ele se levantará e nos dará o escape. Ele vai intervir, nos guardar com a sua forte mão. Nós temos que, através da oração, adquirir essa confiança, essa intimidade. Assim como Ana também, ela teve, nós também devemos ter. A relação de confiança, ela nos faz colocar toda a nossa ansiedade, inquietude, né, as nossas orações diante de Deus. A gente apresentar. Eu queria, para a gente encerrar esse momento, né, dessa reflexão, dessa mensagem que o Senhor nos deu, ler, para encerrar, Filipenses, capítulo 4, e o versículo 4 em diante, que diz assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos estabelecer essa relação com Deus através da oração e galgar esse viver, né? Essa intimidade, essa confiança. Vamos avançar nos degraus da oração. É de lá que vem a nossa saída. Quando as coisas estão difíceis, é de lá, é da oração, através da oração, é que as portas vão se abrir, é que as dificuldades vão ser sanadas. Então era essa a mensagem que o Senhor me fez trazer para todos nós
neste dia, né, de intercessão, de círculo de oração. É isso. E aí nós vamos agora fazer uma oração, uma súplica ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e a gente precisa estar aos seus pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e nesse momento, Senhor, nós suplicamos a Ti o Teu favor imerecido, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por tudo que Tu realiza na nossa vida. Nós nem somos merecedores, mas Tu tens estendido a Tua mão de poder, a Tua mão poderosa, protetora sobre as nossas vidas. E a Ti rendemos o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o Criador de todas as coisas. Tudo que existe são feitura das Tuas mãos. E nós, Senhor, Tu nos fizeste e nos deste, Senhor, o Teu Espírito. E agora, Senhor, estamos diante de Ti porque Tu nos fizeste entrar no santuário, né, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo o sangue derramado, vertido na cruz do Calvário. Agora nós temos acesso ao trono da graça e nós temos que entrar com confiança nesse lugar tão especial e suplicarmos a Ti o Teu favor. Senhor, nós somos pequenos, temos muitas falhas, muitas fraquezas. Constantemente estamos aos Teus pés suplicando o Teu perdão, porque precisamos estar irrepreensíveis diante de Ti, para que nada venha impedir a nossa oração de chegar diante da Tua presença. Senhor, eu te peço que Tu visite cada um dos Teus servos, visite nesta hora, tirando, Senhor, toda a ansiedade, tudo aquilo que vem impedir, Senhor, que se estabeleça uma relação de confiança contigo, porque a ansiedade nos traz pavor, nos traz o medo, mas o Senhor está sempre dizendo, não tenha medo, confie, espere, e é isso que nós estamos aqui a Te pedir, que Tu nos ajude, Senhor, a lançar sobre Ti, sobre os Teus pés toda a nossa ansiedade e que toda a inquietude seja repreendida, seja derribada por terra, toda a ansiedade e nós estejamos tão somente descansando no Senhor, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro, que vem a provisão, que vem a porta aberta. Deus não vai nos deixar perecer neste mundo, antes Ele vai nos guardar. Senhor, nos ajuda a ter essa confiança, meu Senhor. Visita cada família. Eu apresento as famílias da Tua casa. Também, Senhor, te apresento o pastor da nossa igreja, o pastor Adonias, a sua família, a irmã Enide. Cuide deles, meu Deus. Tu sabe a responsabilidade que ele tem diante de tantas coisas que vêm sobre ele, mas que o Senhor Jesus nesse momento derrame o seu bálsamo, derrame sobre ele a ajuda necessária, que ele venha sentir o Espírito Santo ajudando, fortalecendo, dando coragem, força, vigor para ele cumprir a sua missão. Assim como cada um de nós que estamos batalhando, trabalhando na Tua obra, estamos, Senhor, ansiosos para chegar na Tua casa, para cultuar o Teu nome, estamos desejosos de estar reunidos, ainda estamos impedidos, mas a nossa confiança é que em breve nós estaremos juntos. Meu Deus, visita também, Senhor, o nosso país de uma maneira especial. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão trabalhando, que não puderam parar. Meu Deus, eu te peço que Tu ajude, Senhor, cada um deles. Visita as nossas lideranças, as autoridades que foram constituídas, presidentes, governadores, prefeitos, aqueles que estão ali, Senhor, não somente executando as leis, mas também os magistrados, todos eles, Senhor, estão em eminência e a Tua palavra nos ensina que nós devemos orar por eles para que nós tenhamos uma vida sossegada, que não venha sobre nós condenação.
E eu te peço, te faça essa oração, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro, onde tudo, Senhor, necessita de ajuda, de socorro, que o Senhor socorra nessa hora, porque o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos, e a chuva também desce sobre cada um deles. E é por isso que nós estamos a te pedir. Nesse dia, Senhor, visita aqueles que pedem oração, que estão carentes, necessitados de uma bênção, esperando tão somente em Ti, que nessa hora o Senhor vá de encontro a essas necessidades e ajude cada um. Eu te peço, meu Deus, eu te peço nesse momento, cuida de nós até o fim, Senhor, como Tu tem prometido, que enviaria o Consolador para que Ele estivesse conosco em todo o tempo. Pai bendito, Deus de bondade, eu te agradeço por todo o bem que Tu tem feito à nossa alma, a salvação, a paz, a alegria, Senhor, que invade o nosso ser, em meio à adversidade, em meio à dificuldade, mas nós estamos, Senhor, em paz, alegres na Tua presença, porque assim Tu fizeste para conosco. Muito obrigado. Continua com a Tua mão estendida, salvando, libertando, fazendo, Senhor, aquilo que Tu vieste fazer, libertar os oprimidos do diabo, abrir as prisões daqueles que se encontram encarcerados pelo inimigo. Meu Deus, Tu és poderoso para agir e ainda anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim como o ano nós aprendemos, estar na Tua casa, servindo no templo com jejum e orações, mas também esperando a redenção e anunciando e falando acerca dele, acerca do nosso Rei, do Senhor. Em breve, Senhor, eu sei que Tu virá nos buscar e essa é a nossa grande esperança que nos faz triunfar, que nos faz ter grande gozo, é saber que Tu vem nos buscar, que Tu vem, Senhor, nos levar para estar contigo. Assim eu te peço todas essas bênçãos, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.